vir para frente da TV. De repente, você que está na cozinha, você que não está agora de olho aqui no balanço, vem cá que a gente vai discutir um negócio muito sério. A gente vai falar, por favor, Ari, de um assunto que envolve um dos jogadores mais conhecidos do nosso Londrina, o Celcinho. Mas o assunto que eu vou falar não é um assunto especificamente de futebol. Eu vou falar de preconceito, eu vou falar de racismo. Eu vou falar de um assunto que muitos teimam em empurrar para debaixo do tapete. Eu tô cansado de ouvir das pessoas que, não, o Brasil não é um país racista. Não, Juliano, você tá exagerando, isso é coisa do passado. De verdade eu tô exagerando? Esse jovem, 33 anos, já há mais de 5 anos, o meio-atacante Celcinho é um dos principais nomes do leque do nosso Tubarão. E ele foi, gente, vítima de 3 ataques terríveis. 3 ataques racistas. 3 momentos de um extremo desrespeito. 3 momentos em que ele foi vítima de crime. Porque isso é crime. Eu conversei com ele, tá? O Celcinho, que foi atrás dos seus direitos, que ingressou na justiça, que fez boletins de ocorrência, ele estava se mantendo meio calado, estava evitando falar dessa história, até porque mexia muito com ele, mexe muito com ele. Mas ele conversou comigo. Você vai ver essa entrevista na sequência aqui no nosso balanço. E só para lembrar você, o primeiro ataque que ele sofreu foi no dia 17 de julho. 17 de julho, num jogo contra o Goiás, lá em Goiânia. Um narrador da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o narrador Romes Xavier e o Vinícius Silva, que era o comentarista, olha só o que eles dizem ao se referir ao cabelo do Celcinho, por favor. 22 minutos, Celcinho sentiu, hein, Vinícius? Tomou uma pancada ali no tornozelo esquerdo, tá levantando. O cabelo dele deve pesar demais, né, Vinícius? Exatamente, rapaz. Parece mais uma bandeira de feijão, né, Holmes? A cabeça dele do que um verdadeiro cabelo. Não é porque eu já estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito. Parece mesmo uma bandeira de feijão. Mas... Um negócio imundo desses, eu não vou achar bonito. Olha o absurdo. Graças a Deus que nesse caso houve uma punição. Eles respondem na justiça, narrador e comentarista, e os dois foram desligados, tá? Pelo Grupo Bandeirantes. Uma semana depois, parece incrível, a gente pensa que aconteceu. Uma semana depois, no dia 23 de julho, num jogo lá no Pará, o Celcinho foi vítima de mais um ataque, foi vítima de mais um profissional da imprensa. Eu nem sei se eu posso chamar o profissional que estava narrando esse jogo do Londrina contra o Remo pela Série B de um profissional de imprensa, porque um profissional de imprensa é responsável. De verdade. Vamos ouvir o que disse o Cláudio Guimarães. Preparado o Celcinho para a batida, vai lá com seu cabelo meio ninho de cupim, vai levantar a bola ali pela área, pelo lado canhoto. Jogadores do Clube do Remo atentos. Seu cabelo meio ninho de cupim. Você vai ver daqui a pouco na conversa que eu tive com o Celcinho, eu acho que isso não vale só para injúrias raciais, vale para tudo na vida. Só é brincadeira se a outra parte concorda com isso. A partir do momento que a outra parte não concorda, não é. Isso vale para tudo. Vale para quem insiste em chamar o outro por qualquer apelido que seja. A partir do momento que a outra parte se sente ofendida com aquilo, isso deixa de ser brincadeira. Isso que a gente viu com o Celcinho é crime, tá? E a coisa só piorou. Por quê? Porque a gente teve, no último sábado, dia 28 de agosto, mais uma ofensa. Mais uma vez o Celcinho vítima de uma discriminação tremenda. Nesse caso, num jogo aí transmitido pelo canal Premier, transmitido pela TV a cabo, um jogo que aconteceu lá em Brusque, em Santa Catarina. E o pior, nesse caso, tá? Um dirigente do clube estava na arquibancada, não poderia estar como torcedor lá, as partidas estão acontecendo com portões fechados, e ele claramente dá para ouvir na transmissão, você vai ver agora, chama o Celcinho de, abre aspas, macaco. Vai fazer aí uma dupla de ataque com o Alagoano, Alex Juan desce para fazer a primeira linha de meio de campo e o Caprini entra pelo lado direito. E com isso o Lucas Lourenço vai fazer ali o meio armador que fazia o GG próximo do Salatiel. Aí... Você viu ali, né? Ao fundo dá para ouvir.
Você imagina como é que é para ele estar em campo e estar sendo vítima de tudo isso? Foram 3 ofensas, 3 ataques seguidos, tá? E repito, eu conversei com ele. Vamos ver o que ele pensa dessas 3 situações, vamos entender como está o Celcinho. Essa é uma discussão que eu faço questão de frisar, vai muito além do futebol, é uma discussão de vida. A família inteira está em casa hoje, é hora das crianças prestarem atenção nisso. É hora de você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é vó. É hora de você que está aí e depois de uma história dessa, fala para o papai e para a mamãe que quer alisar o cabelo, que quer perder as características que você tem, que a tua família tem, porque, mas eu vi na TV que é feio. Quem disse que é feio? Presta atenção, porque a gente vai ouvir o Celcinho falando e na sequência a gente vai falar de legislação. A gente não pode mais aceitar que esses ataques, que essas ofensas fiquem por isso mesmo. Racismo é crime hediondo, é inafiançável. Celcinho, meia atacante do nosso Londrina, alvo de todos esses ataques. Abre o coração e conversa comigo. É agora, 1 em ponto, aqui no Balanço. O que está na tua cabeça depois daquele dia 17 de julho, que foi o primeiro dia, né, onde essas coisas começaram a acontecer? Acredito que você já possa ter sofrido isso na vida. Eu não sou daqueles que fica jogando a sujeira para debaixo do tapete, não. O Brasil é um país racista, não dá pra gente negar isso, mas no futebol a gente parece que conseguiu, com o passar dos anos, vencer tudo isso, mais do que na própria sociedade, né? Isso que vem acontecendo de forma recorrente com você mostra que, infelizmente, tem gente que tem esse racismo arraigado na cultura, Celcinho? Sem dúvidas é isso, né? O meu pensamento é esse. Infelizmente existem essas pessoas, né? E mais quando você não passa, quando você não sente na pele, você acha que é distante, né? E passando por 3 vezes da maneira que eu passei, você, né, acaba vendo que isso cada vez está mais próximo. Isso é revoltante, né? Isso é revoltante porque isso é um crime, isso não pode acontecer, mas graças a Deus as pessoas estão ganhando voz, estão criando coragem, então por isso que os casos estão vindo mais à tona. Mas é como eu digo, né? Para nós conseguirmos eliminar essas pessoas, as punições elas têm que e serem severas. Né? Não adianta só nós denunciarmos e a lei não ser cumprida e não ter punições. Mas, infelizmente, isso ainda está enraizado aí na cabeça de muitos criminosos como esse. Naquele dia 17 de julho, no jogo contra o Goiás, tanto o narrador quanto o comentarista da Rádio Bandeirantes, eles fizeram um comentário do teu cabelo e trataram isso como se fosse uma brincadeira. As pessoas não entenderam ainda que você deveria achar engraçada a brincadeira, né? As pessoas não entenderam ainda que a pessoa envolvida ela tem que achar engraçado aquilo, porque senão não é brincadeira, né, Celcinho? 22 minutos, Celcinho sentiu, hein, Vinícius? Tomou uma pancada ali no tornozelo esquerdo, tá levantando. O cabelo dele deve pesar demais, né, Vinícius? Exatamente, rapaz. Parece mais uma bandeira de feijão, né, Holmes? A cabeça dele do que um verdadeiro cabelo. Não é porque eu já estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito. Parece mesmo uma bandeira de feijão. E eles se sentem confortáveis, né, fazendo isso, né, como se fosse natural, como se tivesse uma naturalidade assim, bem tranquila, e não é, né, isso mexe, isso é revoltante, isso acaba, né, denegrindo a imagem, e nós não podemos levar isso como brincadeira. Inclusive eu recebo, né, algumas mensagens de pessoas falando, mas antigamente meu amigo me chamava disso, meu amigo me chamava daquilo e tal. Tá errado, nós não podemos compactuar com isso, nós não podemos deixar que pelo fato de ser um amigo, ser uma pessoa próxima, fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de apelido, porque isso aí só vai gerando, né, e crescendo mais pessoas como essas outras. Toda essa história ganhou muita repercussão naquele dia 17. Eu acredito que nem você, nem ninguém que está vendo a gente agora imaginava que uma semana depois, no dia 23, um narrador da Rádio Clube do Pará ia fazer uma brincadeira semelhante, a fazer uma colocação racista da mesma forma, como se fosse uma brincadeira, mas é uma ofensa, tá? A gente tem que tratar dessa forma.
ele falou que o teu cabelo era um ninho de cupins. Preparado o Celcinho para a batida, vai lá com seu cabelo meio ninho de cupim, vai levantar a bola ali pela área, pelo lado canhoto. Quando eu saio do jogo, que aí eu começo a olhar, né, meu telefone, e aí inúmeras mensagens, e aí marcações e tudo mais, aí eu paro e penso, né, não é possível, não é possível que novamente isso tá acontecendo comigo, né? E aí você pega o áudio, você, né, começa a analisar, né, o que foi dito, e o que me causa mais revolta é como eles se sentem confortáveis para cometer esse tipo de crime, sabe? Isso é revoltante. Mas assim, logo em uma semana, 2 vezes, assim, foi muito revoltante e preocupante também para minha situação. Já era demais. E aí ele foi alvo agora, no último dia 28, de um novo ataque. E dessa vez eu acho que a coisa me deixa ainda mais revoltado. Por quê? Porque a gente está falando de um dirigente do Brusque, um clube catarinense. Londrina estava jogando lá. Esse dirigente estava junto com a torcida e de repente ele solta lá, vai cortar seu cabelo e algumas outras palavras que nem cabe repetir aqui. Ou seja, é pior, porque a gente está falando de um dirigente de um clube de futebol que está disputando um campeonato nacional. Não dá para dizer que é alguém que desconhece a lei, né, Celcinho? O Lourenço vai fazer ali o meio armador que fazia o GG próximo do Salatiel. É revoltante em todos os termos, né? Desde o início, né, da ofensa, depois da segunda, né, ofensa e depois a nota da instituição. Então, isso aí foi uma situação muito desconfortante, assim, né? Me tirando de vítima, me colocando como se eu fosse um oportunista, como se eu fosse a um estádio de futebol, olhasse para a arquibancada e pedisse para que as pessoas me xingassem, me insultassem, né? Então aquilo acabou sendo de uma revolta, né, absurda, assim, né? A minha mensagem é sempre para um lado positivo, né? Para que essas pessoas não se sintam menor, não se sintam menosprezadas pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, pela sua boca, nariz, pela sua sexualidade, religião, enfim. Essas pessoas preconceituosas são criminosas e nós não. Nós somos lindos, nós somos negros e nós temos que tocar a vida com a normalidade e não deixar que essas pessoas influenciem nossas vidas. Eu já vou seguir com essa discussão aqui sobre racismo. Estou aqui com a advogada criminalista Larissa Ferraz. Só quero antes dizer para você, por favor, presuntinho, enche a tela com a imagem que a gente acabou de receber de uma área que fica atrás do Hospital Londrina em Cambé, o antigo Hospital Londrina, um ônibus incendiado. Essa imagem que a gente tem de lá agora. Juliana, esse era um ônibus abandonado, é um ônibus que estava funcionando, o que é isso? A gente não tem maiores detalhes, mas a nossa equipe já está chegando no local e daqui a pouquinho eu vou trazer informações para você, tá? Essa foto acabou de chegar, a gente confirmou que esse incêndio está acontecendo e estamos seguindo para lá. Em instantes, assim que a nossa equipe estiver no local, você vai ter essa informação em primeira mão aqui no nosso Balanço Geral. Como sempre, a notícia chega primeiro aqui, 1h07. Agora sim, estou recebendo a doutora Larissa Ferraz, que é advogada criminalista e é membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Londrina. Doutora Larissa, o que a gente viu aí talvez seja, até hoje, a mais clara demonstração de racismo que eu pude mostrar como profissional de imprensa. Em 3 situações, 2 praticadas, infelizmente, por companheiros nossos, colegas de imprensa, e uma praticada por dirigentes do clube do Brusque lá em Santa Catarina. Eu vi que a senhora estava acompanhando ali, já deve ter visto esses vídeos, mas estava revendo. É absurdo, é revoltante ouvir esse tipo de coisa em 2021, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Obrigado pela presença. Obrigada. Eu que agradeço a presença aqui para falar sobre esse assunto, mais uma vez, né, falando sobre essa questão. E é muito triste informar e trazer novamente toda essa situação que vem acontecendo com o Celcinho. É revoltante mesmo. Assim. Como é que é ver que esse preconceito, ele parece que ele está arraigado na nossa cultura? A gente fala muito de machismo quando a gente fala de violência contra a mulher, mas no caso do racismo também, né? Parece que as pessoas, elas adquirem isso e para elas é normal falar esse tipo de coisa.
está naturalizado na nossa sociedade, né? É a questão do racismo estrutural que a gente fala. Ofender ou até mesmo com piadas, essa questão da ofensa, sem pensar que isso não é uma brincadeira, ofende. É muito triste e, infelizmente, a nossa sociedade, ela veio de uma sociedade escravizada e que não está fazendo a reparação do seu erro com empatia e com amor ao próximo. Para algumas pessoas, ouvir uma queixa como essa do Celcinho pode parecer que é mimimi, mas só quem sentiu isso na pele sabe do que ele está falando, né? Exatamente, exatamente. O racismo não é brincadeira e o que ele está sentindo, esse abalo psicológico, a gente percebe até mesmo na fala dele, quando ele fala que ele não pode deixar se abalar porque o negro é lindo, o negro é bonito e tem que continuar firme e forte para vencer essa questão e o combate ao racismo. Nesses casos todos, está caracterizado o crime, doutora? Sim, está caracterizado o crime. E aí a gente tem que fazer uma análise com relação às provas que foram coletadas. Vamos por partes. Sim. Põe para mim aquele primeiro vídeo lá de Goiânia, por favor, que mostra narrador e comentarista da Rádio Bandeirantes falando a respeito do Celcinho, de um lance da partida, e eles se referem ao cabelo dele de uma forma terrível. Por favor. 22 minutos, Celcinho sentiu, hein, Vinícius? Tomou uma pancada ali no tornozelo esquerdo, tá levantando. O cabelo dele deve pesar demais, né, Vinícius? Exatamente, rapaz. Parece mais uma bandeira de feijão, né, Holmes? A cabeça dele do que um verdadeiro cabelo. Não é porque eu já estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito. Parece mesmo uma bandeira de feijão. Mas... Eles já se referem à bandeira de feijão, a que o cabelo deve pesar muito, que já é absurdo. E aí o comentarista vira: não é porque eu estou perdendo os cabelos que eu vou me referir a um negócio feio e imundo desses como algo bonito. O que está caracterizado aí? Aí a gente tem que analisar o seguinte. Primeiro a gente tem que comentar a questão da legislação, tá? A gente sempre faz essa confusão do que é racismo, o que é injúria racial. O artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ele fala sobre injúria racial, que é a questão da ofensa contra a honra, contra a dignidade da pessoa, ali do indivíduo, né, que sofreu com relação à sua cor, contra a sua raça, contra a sua etnia, através de uma piada, através de uma brincadeira que foi uma ofensa direta ali ao indivíduo, tá certo? Então a gente precisa analisar essa questão com relação à injúria racial e depois a gente tem que fazer uma análise com a questão da lei específica de lei de racismo, que é a Lei 7716, 89, e também a Constituição também traz no artigo 5º, inciso 40, a questão do racismo, que é contra a coletividade, contra a questão ali da raça, da religião, da cor, né, da sua origem ali. Então a gente tem que fazer essa diferença e aí trazer para o caso concreto. A legislação, ela sempre trabalha nessa questão. A gente traz ali o fato que ocorreu no caso do Celcinho. O legislador, ele vai ter que, ele colocou ali a lei crua, que a gente fala, né? Mas a hermenêutica jurídica, ou seja, a extensão da leitura ali, precisa ser feita pelo magistrado, né? Então ele precisa analisar com os olhos. Mas está caracterizado que feriu artigos previstos na legislação. Sim, sim. Põe para mim, por favor, o segundo jogo, o jogo que aconteceu aqui no nosso estádio do Café, onde mais uma vez um profissional de imprensa se refere ao cabelo do Celcinho. Preparado o Celcinho para a batida, vai lá com seu cabelo meio ninho de cupim, vai levantar a bola ali pela área, pelo lado canhoto. Jogadores do Clube do Remo atentos. Importante dizer que esse jogo foi aqui no Estádio do Café, mas essa transmissão é da Rádio Clube lá do Pará. Então eles estavam transmitindo para o público de lá. Nesse caso, mesma situação, né? Mesma situação, infelizmente, novamente. O que a gente tem que observar aqui? Como o que está acontecendo com o Celcinho, ele está no local dele de trabalho. Né? A gente está olhando a questão do futebol como entretenimento para nós, que estamos aqui assistindo, olhando, analisando. Assim como o estúdio é o meu local de trabalho, o escritório de advocacia é o da doutora, o Celcinho trabalha no gramado. Exatamente. Então, por isso que, ao meu ver, e aí é a minha concepção, está caracterizado o crime de racismo, porque a gente está tratando de uma coletividade. O abalo psicológico que ele está sofrendo, o ataque é direto a ele, mas também sofre para o coletivo.
a questão psicológica do grupo, tanto é que a gente percebe que várias vezes na entrada dos próximos jogos que ele vai ter, depois que ele sofre esse tipo de ataque, eles fazem um momento de silêncio, de protesto, para mostrar que aquilo ali é crime, não pode estar acontecendo, a gente não permite mais, nos dias de hoje, na nossa sociedade, esse tipo de comportamento. Então, ao meu ver, ali sim caracterizou a questão do coletivo e a questão do racismo, no caso específico, por atingir toda a coletividade com relação ao trabalho dele e tá falando da questão do cabelo dele, que é uma questão de resistência para nós negros. Isso talvez seja o mais diferente, é importante abordar, porque em ambos os casos eles se referiram ao cabelo do Celcinho. Esse terceiro caso, mostra aí, por favor, o trechinho da transmissão do Premier. Nesse outro jogo, lá em Santa Catarina, em Brusque, um dirigente do clube estaria na torcida, e aí é aquele xingamento que é o mais comum que a gente ouve quando se fala de racismo. Chamaram, abre aspas, o Celcinho de macaco. Põe, por favor, o vídeo. Vai fazer aí uma dupla de ataque com o Alagoano. Alex Juan desce para fazer a primeira linha de meio de campo. E o Caprini entra pelo lado direito. E com isso, o Lucas Lourenço vai fazer ali o meio armador que fazia o GG próximo do Salatiel. Ficou comprovado aí que se tratava de um dirigente do clube. No primeiro momento o clube não se retratou e depois, acho que mais por obrigação que por consciência, né? Acabou se retratando. Nesses casos todos, ele registrou boletim de ocorrência. Cabe processo depois? Quando se registra um boletim de ocorrência, nesse caso de racismo, injúria racial, cabe à vítima decidir se vai ou não processar? Só o boletim de ocorrência não basta? Como que funciona essa questão da legislação, né? No caso da injúria racial, tem que ser feita uma representação, porque a ação é uma ação incondicionada, ou seja, melhor dizendo, da injúria é condicionada à representação, tá? Não tem a questão mais da prescrição, é imprescritível, por conta mesmo que a gente sabe que esse crime, até mesmo o Celcinho comentou, vai toda uma questão do psicológico, para ele poder se sentir confortável para chegar até uma delegacia e fazer essa denúncia. E já no racismo também é imprescritível, e aí o Ministério Público pode tomar, ver na situação, entrar com a ação contra, mas normalmente parte da vítima, né, do ofendido, ir até o Poder Judiciário, através do boletim de ocorrência, e aí para que se dê a oportunidade do Ministério Público fazer a denúncia com relação a isso. Tá certo. Isso é um tipo de coisa que demora muito tempo na justiça? Imaginemos que ele represente. São ações que demoram muito tempo? Como o domicílio, o local que aconteceu o crime, no caso, a competência são dos estados do Pará, de Goiás, Santa Catarina, então ele fez aqui o procedimento, a promotora aqui, a doutora Suzana, encaminhou para os respectivos estados. Então, assim, a questão da demora do trâmite é um processo da marcha que a gente fala judicial. Pelo fato de estar acontecendo em 3 estados diferentes. Sim, mas não é tão demorado assim, não. A penalização vai vir, sim, mas aqui pra gente que está aqui é muito tempo, mas vai acontecer, sim. Tenho certeza que a sentença virá. Tá certo. Doutora Larissa Ferraz, membro, repito, da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar com a gente aqui num feriado, e eu acho importante demais falar disso, ainda mais hoje que as famílias inteiras estão em casa, tá? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e quero deixar aqui minha solidariedade, toda a família e ao Celcinho, e eu estendo aqui a todos que estão ouvindo. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigado, doutora. A nossa equipe está seguindo, então.